Aqui o que nós estamos vendo juntos são esses assuntos de ordem psicológica. E esses assuntos, eles não são tão simples. Na verdade, eles são bastante complexos. Isso requer uma mente exatamente simples para a compreensão desses assuntos, que são tão complexos. Vamos esclarecer isso aqui para você. Psicologicamente, nós somos seres humanos muito complexos. Essa complexidade psicológica em nós é algo presente em razão desta condição interna que manifestamos na vida em razão de todo um condicionamento que trazemos, de toda uma estrutura psicológica de humanidade que apresentamos na vida. Então somos psicologicamente criaturas neste ego, neste eu, muito complexas. Repare que você não compreende quem você é. E é simples a gente observar isso. Basta um olhar para si mesmo e você vai perceber. Nós não sabemos como a mente em nós funciona. Então, como é que a mente funciona? Não sabemos. Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, temos emoções. Nós não sabemos lidar com isso. Não sabemos por que pensamos o que pensamos, porque sentimos o que estamos sentindo. Não sabemos o porquê dessa emoção. Tudo isso é algo que acontece e toma esse corpo-mente. E nós não sabemos como isso ocorre. Não sabemos porque não podemos controlar pensamentos, não podemos controlar sentimentos, emoções. Nós somos tomados por eles. Uma situação surge e uma emoção acontece. Você vê algo ou escuta alguma coisa e é tomado por uma emoção. Você vê algo, escuta alguma coisa, percebe alguma coisa e de repente você se vê tomado por uma avalanche de pensamentos que você não consegue deter, você não consegue controlar. Você é tomado por pensamentos. Sentimentos, a mesma coisa. O modo de perceber é muito particular desse cérebro em cada um de nós. Isso não é algo sob o seu controle. Isso acontece. Nós somos criaturas complexas. Nós gostaríamos de controlar os pensamentos. E é muito claro que não conseguimos. Você deita para dormir e não dorme. Mesmo desejando dormir, não consegue. Então há uma contradição. Você quer dormir e não pode. Você não sabe desligar esse modelo de pensamento se processando. Há um modelo de pensamento surgindo e você quer se livrar daquele específico pensamento e não pode. Então você fica deitado na cama sem conseguir dormir em razão da preocupação e essa preocupação ela está sendo motivada, ela tem a motivação, ou seja, o sentimento e a emoção daquele pensamento. E o corpo não relaxa, não se aquieta e o sono não acontece. Então, isso fica muito claro para cada um de nós. Basta uma simples observação. Você quer se livrar de pensamentos que lhe provocam preocupações e não consegue. Que lhe provocam dor emocional e não consegue. Então, é muito simples. Nós somos criaturas complexas. Psicologicamente, vivemos de uma forma muito complexa. E nós não temos uma aproximação disso. Não sabemos o que é se aproximar desse modelo de ser, de sentir, de agir, de pensar.
Nos falta a visão da verdade sobre quem nós somos nesse instante. Do que representa esse mecanismo, esse corpo-mente, sentimento, pensamento, emoção, percepção e sensação. Ignoramos a verdade de nós mesmos. Essa é a complexidade psicológica de ser alguém. E só temos uma forma de nos aproximarmos disso. É com uma mente simples. Apenas a mente simples, livre, e com esta tremenda energia disponível, pode ter uma aproximação da verdade sobre quem nós somos. Assim, nós precisamos de uma mente desta qualidade. Nós desconhecemos a mente livre, carregada desta plena energia, para esta ciência desse padrão, desse modelo, desta programação, que é a programação deste eu, deste mim. A pergunta aqui é como realizar isso? Como tomar ciência deste modelo que é o modelo do eu, do mim, do ego? E como descobrir a verdade daquilo que somos, para termos de verdade um acesso à realidade do nosso verdadeiro ser, do nosso real ser, da nossa real consciência. Porque isso é algo de suma importância para cada um de nós. Porque sem isso, essa continuidade desta vida, desta particular vida do eu, desse mim, dessa pessoa, continuará sendo a vida em conflito, em confusão, em desordem, em sofrimento. Essa é a condição do ser humano há milênios. Todas as nossas relações, elas são relações como elas são, e elas têm o formato que elas têm em razão da pessoa que nós somos dentro dessas relações. Nós almejamos, queremos, desejamos, buscamos, procuramos muito amor, paz, liberdade, felicidade na vida, em nossas relações. No entanto, quando olhamos de perto o que está acontecendo conosco, com essa honestidade, com essa verdade, nessa visão imparcial de olhar, percebemos que estamos confusos. Assim, nossas relações são confusas. Estamos carregados de preocupações, assim, estamos produzindo em nossas relações estresse. Há medo em nós. E assim, nessas relações, nós desconhecemos a presença da verdade, do amor. Temos, no máximo, carinho, afeição, uma relação afetuosa com ele, com ela, com aqueles que dizemos amar, mas nós desconhecemos a verdade do amor, porque psicologicamente estamos inquietos. Será possível descobrirmos nessa vida a vida, nesta beleza, nesta quietude, nesta serenidade? Alguns têm nos falado da possibilidade de uma vida em bem-aventurança.
numa ciência plena de que a vida é amor. Alguns têm nos falado sobre isso, mas na prática não estamos vivendo isso, não estamos cientes disso. E o que é que nos falta? A compreensão de todos esses complexos problemas psicológicos que trazemos, em razão da ausência de uma mente livre que carrega esta energia de atenção, de ciência, de consciência. Nossa vida aqui é para realizar a verdade, é para a ciência da sabedoria, é para a ciência da felicidade, é para a ciência do amor. No entanto, estamos nesta complexidade psicológica de ser alguém, vivendo nesta confusão interna de grande sofrimento psicológico, de grande desordem psicológica. Tomar ciência do silêncio, desta real consciência, deste ser que trazemos, que é Deus, é a única coisa que importa nesta vida. No entanto, o nosso programa de existir, o nosso programa de existência, nesse modelo de mente condicionada, de padronização de história de humanidade, é na busca dos nossos desejos, de nossas ambições. Estamos perseguindo alguma coisa que acreditamos que irá nos fazer felizes, que irá nos completar. Então há esta busca, há esta ânsia, há esta ambição. A cultura que recebemos é a cultura da inveja. Não temos ciência do quão invejosos nós somos, porque não percebemos que queremos ser como ele ou ela. Temos a ambição norteando nossos passos, porque queremos ser como as pessoas que acreditamos que são felizes porque elas têm o que nós não temos. Elas alcançaram o que nós não conseguimos alcançar. Então há esta ambição, essa avidez, há essa inveja, da qual não temos nenhuma ciência. Ela está presente, mas não temos ciência do quão invejosos, ambiciosos nós somos. E, portanto, do quão fantasiosos nós somos no que diz respeito à realização da felicidade. Esse modelo de felicidade é uma projeção idealizada da cultura. A felicidade não consiste em realizações externas. Não consiste em ter o que outros têm, em viver como outros vivem, em ser como outros são. A felicidade consiste na ciência de simplesmente ser. Ser. E nós desconhecemos esta ciência de ser. Esta ciência de ser é a revelação de Deus. Então, a felicidade consiste em ser o que Deus é. A palavra Deus é um conceito, é uma crença, é uma ideia. Fazemos uso dessa expressão dentro da religião formal,
dentro da cultura religiosa, das religiões organizadas. Aqui, quando nos referimos à expressão Deus, não estamos nos referindo a nada disso. Aquilo que o pensamento tem projetado, idealizado, as religiões têm pregado, estamos falando de algo inominável, indescritível, que está presente quando não há mais egocentrismo, quando não há mais o movimento egocêntrico desta pessoa se movendo na vida dentro desta complexidade psicológica, desse modelo de condicionamento egóico, de condicionamento mental, carregado de medo, inveja, ambição, nesta perseguição ou nessa procura ou busca de um ideal. O ideal é só um projeto criado pelo pensamento, um desenho, um plano, uma projeção do próprio pensamento, do que a felicidade significa, do que o amor significa, do que a verdade significa, do que Deus significa. Uma vida aqui, nesse instante, em sabedoria, é uma vida em amor, nesta ciência de ser o que é Deus. Nascemos para realizar essa verdade. A única coisa na vida é assumir a verdade da vida, como ela é, sem esse elemento de ambição, inveja, contradição, medo, carregado com esses diversos conflitos em razão dos desejos inumeráveis que ele tem. Eu me refiro ao ego, ao mim, ao eu, a esse centro pessoal. Essa ideia que você tem, que você faz da pessoa que você é, ou da pessoa que você deseja ser. Esse é o eu, é o ego. Está livre desse modelo. Está livre desta programação, deste condicionamento. É a ciência deste ser. Então, nessas palestras, nessas falas, nesses encontros, nós aqui estamos tratando com você do fim desta condição. Então, o fim para esses inumeráveis problemas que o eu, o mim, o ego carrega. Isso requer uma profunda investigação. Temos que nos libertar dos nossos conceitos, preconceitos, ideias, conclusões, crenças, opiniões, julgamentos, tudo aquilo que em nossa sociedade nós tanto valorizamos. Precisamos descobrir algo fora desta condição psicológica de cérebro condicionado, sem liberdade, e, portanto, escravo desse modelo de cultura, de humanidade. Um cérebro livre é uma mente livre, onde há uma tremenda energia presente. Esta energia, neste cérebro livre, nesta mente quieta, é inteligência. Uma vida nessa inteligência é a vida nesta sabedoria. Esta sabedoria e inteligência é possível quando há a ciência do autoconhecimento. Porque apenas o autoconhecimento pode lhe dar a base correta para o esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o conteúdo psicológico
do eu, do ego. Esse conteúdo é, repito, medo, inveja, ciúme, ambição, desejos em conflitos. Há inúmeros vídeos aqui no canal. Nós temos diversas playlists aprofundando isso com você. O propósito desses vídeos é sinalizar para você essa condição psicológica tão complexa em que nós, internamente, psicologicamente, nos encontramos. Então, estamos sinalizando para você, mostrando para você e colocando para você aqui esse espelho para que você perceba com muita clareza que toda esta confusão, desordem, toda essa perplexidade, todo esse sofrimento em nossas vidas, em nossas relações com a família, com as pessoas, com o mundo à nossa volta. Essa condição é uma condição que se assenta na ignorância. A ignorância acerca da verdade sobre quem nós somos. Isso está nos colocando numa condição de identidade que se separa do outro, se separa da vida, se separa do mundo, se separa da existência, se separa da realidade divina, que é a verdade de Deus. E, naturalmente, essa condição é aquilo que está favorecendo toda forma de sofrimento presente em nós. Aquilo que temos assumido na vida como sendo um modelo de vida normal é apenas uma padronização de normalidade comum a todos, mas não é natural, é algo comum, mas não é natural. Não é natural em seu ser o medo, o ciúme. Ciúme é apego, é insegurança, é desejo de controle, é posse. Ciúme é essa condição de ser alguém carregado de medo na relação. Valorizamos isso, nossa cultura valoriza tanto isso, que chama essa condição de amor. Amor não tem nada a ver com ciúme. Amor está presente quando o eu, o ego, esse centro particular que vive em seus apegos, que vive dentro de sua insegurança, posse, desejo de controlar não está mais presente. Quando o amor está presente, o eu não está, o ego não está. Então, nós estamos nesses vídeos, aqui temos diversas playlists investigando isso com você. Estamos primeiro apresentando para você que aquilo que temos por muito comum em nossas vidas, que até acreditamos ser natural, não tem nada de natural nisso. Não é natural sofrer, não é natural ser infeliz, não é natural ser egocêntrico, não é natural ser possessivo, viver carregado de inveja, posse, medo. Isso não é natural. A vida real, natural, é uma vida livre do ego e, portanto, livre do medo, livre do sofrimento, livre da inveja, da ambição, da dependência emocional, dessa tentativa de controlar
os objetos, controlar as situações, de não perder esses objetos, entre aspas, sejam eles inanimados, como o medo de perder um carro, ou uma casa, ou um bem material, ou o medo de perder uma pessoa. Então, nós vivemos assim, nossa relação, que é a relação desse eu com o mundo, é a relação desse eu como sendo sujeito e qualquer outra coisa como sendo apenas um objeto. Pode parecer duro ouvir isso, mas para esse eu, tudo à sua volta são objetos, sejam eles inanimados, como uma casa, um carro, ou animados, como um pet ou uma pessoa. Essa fixação, essa dependência nesse objeto, essa identificação com esse objeto, é o que nós chamamos de amor. Por isso temos medo de que isso nos seja tirado. Mas a vida se mostra assim, as coisas vêm e vão. E quando esse eu se vê ameaçado de perder o que possui, de perder parte dele, porque se ele está se identificando com isso, isso é parte do que ele é, não está separado dele. Então o medo está presente, e o medo tem essas expressões. A violência é uma forma de expressão nesse formato de ciúme, de dependência, de desejo de controle e assim por diante. Investigar tudo isso é o que estamos fazendo aqui com você dentro desse canal. E estamos lhe propondo também uma aproximação para o fim de tudo isso. Uma coisa que se torna possível quando estamos trabalhando diretamente isso, de uma forma muito direta, muito real, muito verdadeira. É por isso que nós oferecemos para você a oportunidade de estar conosco. É um convite. Nós temos encontros nos finais de semana. Então nós passamos 2 dias juntos, investigando tudo isso. E descobrindo o que é ter uma aproximação da verdade daquilo que somos, através de perguntas e respostas, de uma forma muito direta. Em geral, esses vídeos, eles têm uma apresentação de tudo isso e carregam dicas de como trabalhar isso em nós mesmos. No entanto, esses vídeos, eles abordam isso de uma forma muito geral. Nesses encontros online, trabalhamos isso de uma forma direta, perguntas e respostas. E há algo presente também nesses encontros online que nós não temos nesses encontros aqui, pelos vídeos. É uma aproximação do silêncio, da revelação da meditação, deste poder, desta presença. Então, a meditação ocorre de uma forma muito natural. Eu me refiro à verdade da meditação. A real meditação ocorre, então temos uma ciência deste silêncio daquilo que somos. Então, nesses encontros online, estamos trabalhando isso. Temos isso também em encontros presenciais e também retiros. Assim, queremos colocar aqui um convite para você. Nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para nos aproximarmos desses encontros online que ocorrem nos finais de semana, 2 dias
juntos, aprofundando isso, descobrindo esta ciência de silenciar todo esse movimento que é o movimento do eu. Neste instante de plena atenção, de pleno reconhecimento de algo que está fora do conhecido. Então, aqui na descrição do vídeo, em nosso link do WhatsApp, você entra em nosso grupo e participa desses encontros. Além disso, vou repetir, temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no encontro online ou presencial. Valeu pelo encontro e até a próxima. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.